Fala, Edmundo, beleza, cara? E aí, Serra, tranquilo? E aí, Tudo Bruno, bom? boa noite. Tranquilo? Fala, Edmundo, boa tarde mais uma vez aí, agora da minha Boa parte, tarde. seja E bem-vindo. aí, Bruno? E antes da gente começar o nosso bate-papo, só lembrar a galera que está no Insta, no melhor, No no Facebook, Facebook e no YouTube, que a gente está no Instagram, tá bom? E lá você vai conseguir ouvir melhor. Vamos lá, fala aí, meu nobre, tudo bem, cara? Cadê seu sócio? Você falou que ia trazer. Cara, assim, a gente está trabalhando bastante ultimamente e aí eu tinha desinstalado o Instagram e parece que ele também. A gente estava esperando pelo Zoom e aí eu tive que criar. Tem uma conta que, assim, eu uso ela para ficar vendo algumas coisas aleatórias e aí eu entrei com ela e acho que ele também, tipo, não tava nem com o Instagram no celular, cara. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. a gente já teve a oportunidade, aí, o privilégio de bater um papo com o Edmundo antes, né? Já conheci ele numa call que a gente fez privada, né? E agora eu fiz o convite aí. Foi. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, beleza? Seja bem-vindo à nossa live. Estava falando com o pessoal aqui que a gente já teve a oportunidade de conversar antes, mas como a maioria aqui, principalmente até o Serra mesmo, né? Ainda não conhece um pouco da sua história. Conta um pouco para a gente aí o que vocês fazem, como que vocês chegaram no mercado das licitações, tanto você quanto seu sócio aí, com o que vocês trabalham, segmento, região que vocês atuam, enfim. Conta um pouco mais dos seus resultados para a gente. Tá, vou começar do início, assim, da história. Cara, eu passei por uma crise meio financeira familiar no final ali de 2019. E aí eu faço medicina na Federal de Alagoas. E aí, assim, eu me vi na situação de que a minha família tava sem grana, tava meio ruim e tudo mais, e eu tinha que ajudar de alguma maneira, só que, velho, não sabia como. E a minha mãe, ela tinha uma lojinha e eu vi meio que uma oportunidade de licitação ali, só que eu não sabia de nada. E aí eu peguei e falei, mãe, vamos participar e tudo mais? Ela falou, não, isso daí só ganha fábrica, é difícil, é burocrático, é chato, não vamos não sei o que lá e tudo mais. E eu falei, tipo, não custa nada eu participar. E eu fui, participei com ela, a gente ganhou, foi muito bom, assim, a margem. E aí a gente começou a participar de várias com ela na minha cidade e começou a melhorar bastante a questão financeira lá em casa. E aí ela mexia no setor de agropecuária e eu comecei a ver muitas oportunidades em outras áreas que ela não tinha como abraçar, tipo médico hospitalar e outras coisas. E aí, assim, eu sabia que eu faço medicina, eu estudo o dia inteiro e eu não iria conseguir estar ali no operacional, no dia a dia e tudo mais. Aí eu chamei um amigo, eu abri uma microempresa individual e a gente começou a trabalhar com licitação, cara. E aí tá dando certo, né? Tá indo. Qual que é a região que a sua mãe atua hoje? A sua mãe, ela continua participando de licitação? Você continua ajudando ela? Ou hoje ela está tocando o negócio sozinha lá? Como que está um pouco essa questão aí do negócio da sua mãe primeiro? Que foi quando começou tudo e tudo mais. O negócio da minha mãe. Como teve período de pandemia, minhas aulas foram para EAD e voltaram presenciais agora. Daí, enquanto eu estava lá, eu conseguia ajudar e conseguia tocar. Só que quando eu abri minha empresa, ficava muito dividido o foco. E aí, ela contratou uma funcionária. Essa funcionária ela era muito boa, muito proativa. E aí, eu treinei essa funcionária para fazer as mesmas coisas que eu fazia, que é o trabalho técnico ali. E eu fico hoje só no cargo de gerente, assim. Quando tem que tomar uma decisão, se algum produto tem margem, sobre entrega, fornecedores. Então, assim, hoje eu só ajudo em coisas pontuais e o negócio da minha mãe toca sozinho. Edmundo. Oi. Pode falar. Não, era isso. E isso foi quando? Há quanto tempo você está nesse mercado? Isso foi ano passado, há 2 anos, há 3 anos? Dá uma contextualizada na linha do tempo aí. Isso foi há quanto tempo atrás? Faz quanto tempo que você está vendendo para o governo? Você barra sua mãe, né? Como que está essa... Faz quanto tempo isso? Tá, vamos lá. Eu voltei para Minas por causa da pandemia em maio, mais ou menos, e eu participei da primeira licitação com minha mãe em maio.
E aí fui participando com ela até julho. Em julho do ano passado, 2020, que eu abri a minha empresa. O MEI, né? A microempresa individual. E aí, em dezembro, eu estourei o faturamento do MEI e tive que fazer a portabilidade para a microempresa. Entendi. Então você está nesse mercado das licitações há fazer um ano. Vai fazer um ano em julho. Então tem o quê? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. 6 meses. E nesse meio tempo você já conseguiu faturar uns 300 mil aí? Faturar não, Ganhar assinei 300 mil em ata. E aí ata, já né? faturei mais de 100. Resultado de licitações. Mas já faturamos mais de 100. Bacana. Excelente. Então, a sua mãe, só para fechar a ideia da sua mãe primeiro, que foi onde tudo começou, ela continua vendendo para o governo ainda, certo? Continua, mas só na região do município ali, onde é mais fácil para ela controlar. Beleza, Minas Gerais, né? Não, no estado ou só ela no município, né? Isso. No município, beleza. Aí você pegou, abriu a sua MEI, você vende material médico hospitalar. Conta um pouco do produto que vocês vendem hoje. Eu vi que já tem gente perguntando ali o que vocês trabalham aí hoje. Tá. Assim, eu gosto muito da área médica hospitalar, é o que eu conheço, né? Eu tô quase formando agora e aí eu sei analisar os produtos médicos hospitalares. Então, grande parte da empresa hoje são produtos médicos hospitalares. E o meu sócio, ele gosta muito de eletrônicos. Então, a gente começou a pegar uns eletrônicos também para trabalhar, só que a gente até mesclou agora. A gente está trabalhando com produtos médicos hospitalares eletrônicos. Oxímetro, portátil, otoscópio e por aí vai. Você estava fazendo teste Covid também, né? Sim, a gente pegou algumas atas e já fornecemos. E você, com a sua empresa hoje, essa ME, você está atuando no Brasil inteiro ou também só no município lá? A gente já forneceu em Minas Gerais, quase toda, em São Paulo e no estado de Alagoas. A gente ainda não começou a trabalhar no Brasil inteiro, que tem algumas restrições ali, questão de imposto, alíquota interestadual, que falta estudar e maturar ainda, mas tem vontade. Então só foram 3 estados. 3 estados aí você já está vendendo? 3 estados eu já vendi. Entendi, que bacana. Em quanto tempo, mais ou menos, Edmundo, vocês conseguiram fechar esse valor de 100 mil reais em atas ou contratos com o governo do momento que você abriu a sua empresa? Nem com a sua mãe agora, mas com a sua. Você começou literalmente do zero como MEI e você saiu lá do zero e chegou no primeiro 100 mil reais. Quanto tempo durou tudo isso daí? Ô Bruno, assim, te falar a verdade, cara, o que foi um ponto que mudou foi comprar o curso da Magna, fazendo merchan, né? Até setembro ali, porque começou a empresa em julho, eu só sabia mexer na caixa, porque é por onde eu mexia com a minha mãe, mas era muito rudimentar. Muito rudimentar. Eu, tipo, tirava foto da minha assinatura, colocava no computador e mudava pro Word, entendeu? E a gente foi muito desclassificado em muitos pregões que a gente ganhou. E aí, depois de ver o curso da Magna, a gente começou a meio que profissionalizar o processo e a gente fechou 100 mil em um mês, em outubro. Não tinha ganhado nada até outubro, aí eu peguei, fiz o curso da Magna, entendi ali os processos, começamos a mexer em outras plataformas, fechou 100 mil em um mês. Então, assim, depois que eu estudei o processo, demorou um mês para fechar 100 mil em atas. Legal. Você falou que já tem aí aquele valor de 300 mil, na verdade, eu acabei chutando. Eu não sei se você já passou desse valor. Você já está mais ou menos com esse valor em ata, mas como que estão os pedidos aí para a sua empresa? Já está entrando alguns empenhos? Você já está fazendo algumas entregas? Pagamento, Já. como que está? Se está caindo na conta, se está atrasando? Como que está o operacional da empresa no dia a dia hoje? Já fizemos mais de 100 mil em empenhos e a gente já assinou uns 350 de ata. Então, faltam 250. Os pagamentos, só teve um que atrasou, mas foi pela questão do restos a pagar. Então, assim, foi, entre aspas, combinado com a prefeitura e tudo mais. Eles não ficaram enrolando a gente, não.
E foi tranquilo. E deixa eu te perguntar, qual que era a sua grande dificuldade, Edmundo, antes, né, de você entender um pouco mais, pelo do curso que te ajudou, né? Qual que era uma dificuldade que você tinha antes do curso e que o curso te ajudou e você falou, pô, isso aqui realmente agora era uma dificuldade, mas virou quase que uma facilidade agora, virou até talvez um diferencial, alguma coisa assim. Tem alguma coisa que te travava muito? Você falou da assinatura, mas assim, tinha alguma coisa que te travava antes que depois ficou mais fácil? Cara, ter a documentação correta do pregão e também entender as etapas diferentes do pregão. Porque muitos pregões que a gente não ganhou a arrematação ali, a gente ganhou posteriormente com o primeiro lugar sendo desclassificado. E foram até os mais lucrativos. E aí, quando eu vi isso no curso da Magna, eu comecei a entendi. Não é necessariamente porque eu não peguei o primeiro lugar na arrematação que eu não vou conseguir fornecer e ter uma boa margem. E assim, ter essa maturidade, participar das lives ajudou bastante. Pô, que bacana. Bacana. É o que a gente fala, né? Nem sempre o melhor preço ganha, né? É bom você ter um preço competitivo, mas isso por si só não garante que você vai ganhar a licitação. Tanto é que você falou, né? Você ganhava algumas e depois era desclassificado, né? Não, foi terrível, assim. Eu acredito até que a gente arrematou similar a, sei lá, 200 mil, alguma coisa assim, entre julho até setembro, só que a gente foi desclassificado em todos. Porque errava uma coisinha ou outra, muita coisa besta, assim. Teve um que eu coloquei o nome da empresa no arquivo da proposta. Aí já foi desclassificado porque identificou a empresa. Tinha dado deserto. Fracassado, né? Que só tinha a minha empresa. Foi fracassado ainda. Você ia ganhar praticamente sozinho e por um detalhezinho perdeu uma grana aí. Cara, e era tipo assim, sei lá, 70% de margem. E era tipo 40 mil, sabe? Nossa. Enfim, aprendi com a dor também. Às vezes o campo de batalha é um aprendizado também. Por mais que você estude, por mais que você se dedique e tal, vai chegar uma hora ali, o dia que você não está muito bem, né? Vai deixar passar um detalhezinho e pode ser que esse detalhezinho aí realmente faça você perder boas quantias, boladonas de dinheiro, né? E aí pode ter certeza que nas próximas aí você vai ficar um pouco mais atento em relação a isso. Já falando de margem, quanto mais ou menos vocês estão colocando de lucro hoje nos processos que vocês têm participado? A gente chama de margem de contribuição, né? Porque ainda tem, sei lá, encargo da empresa e tudo mais. Mas eu tenho tudo planificado, deu 36%. De mais de 100 É o bruto, digamos assim, né? É o bruto, mas já contando até imposto. Tipo, sei lá, não conta despesa que eu tenho bancária, despesa com contador, plataforma. Entra só custos, não entra despesas ainda. É o CMV, né? O custo da mercadoria vendida. Aí o meu custo da mercadoria é em torno de 65%, mais ou menos. Entendi. Tá com uma margem bacana. Você tem essa mesma margem tanto para produtos da área hospitalar quanto para eletrônicos, ou você vê uma diferença? Tem segmento que dá para colocar uma margem melhor, tem segmento que dá para colocar um pouco mais concorrido? Esse segmento de eletrônico, meu sócio gosta muito dele e ele é mais apertado, assim. Pô, a galera costuma ganhar 15%, 20%, é muito baixo. E isso não é muito interessante pra gente. É o que a gente fala. Foi bom você ter falado isso, porque é uma pergunta comum que todo mundo pergunta pra gente. Qual que é a margem de lucro? Depende. Tem segmentos que são segmentos que é muito mais apertado e você acaba ganhando no volume. Tem segmentos que a concorrência ainda talvez não é tão grande, não é tão inexplorada, ou talvez tenha uma certa documentação que as pessoas não consigam tirar com facilidade. E é isso que vai impactar na margem de lucro, né? Exatamente isso. Dentro do segmento médico hospitalar, você tem que ter autorização de funcionamento da empresa pela Anvisa e o alvará sanitário. E assim, esses documentos eu fui conseguir recentemente. E aí, com esses documentos, assim, filtra muita gente. Muita gente. É o que a gente fala que para participar de licitações menos concorridas, você tem algumas alternativas. Uma delas é você participar de um segmento nichado, outra de um segmento que possui documentação difícil, né, que pouca gente corre atrás de conseguir, porque dessa maneira, aquilo que você acabou de falar, você filtra, né, a concorrência.
E a outra forma é você participar de licitações em portais menos conhecidos. Bacana. Eu aposto que tem mais licitação para eletrônico do que para medicamento, né? Ou não? É a mesma quantidade assim, que você vê para participar. É porque, como que fala, cara? O setor médico hospitalar, ele é cheio de subnichos, entendeu? Tem o subnicho odontológico, tem o subnicho de material de consumo, tem agora o subnicho da Covid, que é gigante, tipo, que estão comprando muito EPI, muito teste para Covid. Então, assim, ele é cheio de subnichos. Se você pegar o total médico hospitalar, eu ainda acho que é maior que o do eletrônico. Ah, tá. Mas na área que você atua, é alguns subnichos desse, então. Isso, a gente está atuando bastante agora nesse subnicho de EPI para Covid e material de consumo, que a gente tem bons fornecedores. Entendi. Bacana. O pessoal está perguntando qual que é a sua idade, Edmundo. Tenho 23. 23 anos aí, jovem, e você vê que tem gente que acha que para vender para o governo tem que ter cabelo branco. Tem que ter cabelo branco. Advogado tem muito isso, né? Para ser um bom advogado, você tem que ter cabelo branco. Cara, se isso for critério, eu tô bem, porque o que tem de cabelo branco. Eu também tô com cabelo branco. Mas eu fui em um pregão presencial, acho que quando eu comprei o curso da Magna, vocês falaram muito para ir em pregão presencial para pegar aquela capacidade técnica, que pregões presenciais não costumam ter capacidade técnica. Aí eu cheguei no pregão presencial, todos aqueles caras lá com a pastinha, tudo cabeça branca, barrigudo. Aí eles olharam assim para mim, e aí, pregoeiro, vai começar que horas? Eu fiquei... Aí sim! Fala, vamos, galera, vamos entregar os envelopes. Foi cancelado, foi adiada a licitação. Pô, devia ter feito isso, brincadeira. Não faça isso. Mas bacana, faz parecer fácil, hein, Edmundo? Você jovem, jovem, na sua idade, sendo honesto, 23 anos, eu só queria aproveitar e curtir a vida e viajar, né? E tá de parabéns em relação a isso, primeiramente. E, em segundo lugar é que, além de ter uma empresa, além de ter ajudado a sua mãe, além de ter a sua própria empresa agora, você ainda faz faculdade de medicina, que é o dia inteiro. Né? Então, assim, onde você arruma tempo, eu não sei, mas parabéns por isso daí também. E já nesse assunto, eu gostaria que você falasse para o pessoal, na sua opinião, se você acha que licitação é muito difícil. Porque olhando assim, parece ser fácil, né? Olhando assim, parece ser uma mata. Não é tão difícil, mas, assim, na nossa opinião... Requer um certo preparo. Exato. E qual que é a sua opinião em relação a isso, Edmundo? Você acha que licitação é tranquilo? Dá para qualquer um aprender? O que você acha sobre isso? Cara, assim, não é fácil. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. É difícil. Você tem que correr atrás, tem que aprender as coisas. E eu até tive alguns prejuízos no começo, porque eu errei muita coisa, assim. Mas eu fui aprendendo com meus erros, é um processo. Você não vai conseguir fazer de uma semana para outra, ou dentro de um mês você não vai aprender. Então, assim, principalmente ter alguém ali para te guiar sobre os erros que as pessoas já cometeu e o que você não tem que fazer e seguir o caminho certo é muito bom. Mas, assim, tem que ir para a prática e não é do dia para a noite, né? Por mais que minha empresa tenha 6 meses, não foi no primeiro mês ali que eu até arrematei, mas 2 semanas depois chegou lá o e-mail falando que eu tinha sido desclassificado. Então, assim... É um processo e, assim, não pode parar da primeira vez que você tropeçar, você tem que continuar andando. Galera, a opinião, então, pelo que é fácil, na verdade, assim, ele é simples, mas não é tão fácil, né? Isso. Daí, um cara que faz medicina numa universidade federal, para ele achar que não é tão fácil, galera, brincadeira à parte, mas, assim, é bacana ter essa opinião, ainda mais que você falou que o retorno não é tão rápido, porque é o que a gente fala aqui também, né? A gente sempre fala, galera, a licitação é um processo que você precisa ter um empenho, não é da noite para o dia que você vai ficar rico, você pode até ganhar uma licitação hoje, mas você vai ter o empenho, depois você vai ter que pegar e entregar aquele produto, vai demorar um pouquinho para receber também, tem os dias, os prazos legais, entender tudo isso para você saber que o retorno não é da noite para o dia, né? Então... Parece, a empresa tem 6 meses, mas assim, são 6 meses que ele está dedicando a isso, né? E está começando a ter retorno agora. Então, não é um negócio que você... Uma comparação bem simples, tá, galera? Não é um cara que faz
trade, por exemplo. O cara compra uma ação agora e vende à tarde e ganha dinheiro. Não é assim. Licitação não é por esse lado, né? É tipo andar de bike, né? É difícil de aprender, mas depois que você pedala, depois que você pega a manha, vai que também dá uma beleza. Assim, foi o que aconteceu na empresa da minha mãe, né? Assim, eu fui moldando ali o processo e hoje eu tô completamente fora. Tipo, eu só gerencio a funcionária dela lá e minha mãe tem 60 anos, assim, ela não quer aprender uma coisa nova, entendeu? Aí, assim, essa funcionária que toca, ela deixa lá, velho. E, assim, tá sendo muito bom na empresa dela. Ela já tá, tipo assim, muitos anos na minha frente de faturamento e margem. Legal. Que bacana. Ela já estava no mercado também, né? Então, assim, não tem como comparar mesmo. Você começou a empresa 6 meses, né? Dentro das possibilidades, está bem pra caramba ainda. Muito legal. Na sua opinião, Edmundo, qual que é o maior benefício de você trabalhar com vendas ao governo? Por que você escolheu isso e não em qualquer outra coisa da vida, por exemplo? Cara, deixa eu tentar explicar de uma maneira que não dê dupla interpretação. Você tem muito retorno sobre o seu trabalho. Por exemplo, eu tenho que participar de pregões semanalmente, isso não me toma muito tempo. E os pregões que eu ganho, eu sei exatamente ali, tipo, chega a ordem de fornecimento, eu tenho todo o controle de como fornecer. E além disso, não sei se vai soar legal isso que eu vou falar, mas eu consigo fazer de cueca de casa, tipo, eu não preciso de uma infraestrutura grande. Te dá uma comodidade de você trabalhar de onde você quiser, na situação que você quiser, não precisa necessariamente ter uma porta aberta. Sim, exatamente. Óbvio que, assim, se você quiser crescer muito, ter faturamento de milhões, você vai precisar de uma infraestrutura de empresa e tudo mais. Assim, pro cara que quer ficar pequeno e tudo mais, se ele tiver um controle ali, ele consegue trabalhar de casa tranquilamente, sem gastar muito tempo. Hoje você trabalha da sua casa, aí do Alagoas, onde você está? Trabalho da minha casa. E a hora que você quiser, porque eu imagino que você faça faculdade durante o dia. A hora que eu quiser e no tempo que eu quiser também, assim. Eu tava até conversando isso com o meu sócio, porque, cara, se eu trabalhar 2 horas por dia é muito, assim. Porque eu costumo ser pontual, preciso ali, tá, eu preciso fazer isso, eu faço isso em questão de 30 minutos, 1 hora, e é isso. A gente divide muito bem os processos da empresa, sei lá, escolher pregões, negociar com fornecedores, submissão no portal, conferir documentação, participação no pregão, ordem de fornecimento. A gente dividiu muito bem para que os dois consigam ser responsáveis por cada parte ali e a gente consegue executar num tempo bom, bem rápido, assim. Pelo que eu entendi, você então me desculpe a brincadeira, mas é cirúrgico nas licitações que você vai. Eu vou nesse item, nessa licitação, essa eu não vou, é bem preciso. Você não vai participar por participar da licitação. Você entra com grande chance de ganhar mesmo, então você nem participa. Não é tão assim, Bruno. A gente tem uma margem mínima para participar, 35% ou 40% é o mínimo. Se não tiver essa margem, a gente não participa. Sempre confere a documentação, se está em algum outro estado que teria que pagar uma tributação maior. Eu tenho até aqui aberto, eu posso até mostrar para vocês porque eu estava fazendo isso mais cedo. Mas a gente usa uma plataforma que chama Asana. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aí, por exemplo, você está conseguindo ver? Aqui tem os pregões. Aí, sei lá, tem esse pregão aqui e tem os diferentes questionários aqui. Encontrar edital. E aí tem, dentro de encontrar edital, tem 6 subitens, que eu tenho que dar check nesses 6 subitens para passar para a próxima parte, que é fornecedores. Então, assim, a gente tem alguns filtros em cada processo para ele passar para frente, mas eu não sou tão cirúrgico assim. Eu sei que a gente tem que ter um volume de participações semanal, senão a gente não vai assinar ata e não vai fornecer. Mas a gente tem... Qual que é o nome desse software que você falou aí? Chama Asana. Ele é tipo o Trello, só que eu gosto mais dele do que o Trello. Vamos testar aqui também. Tá aí, é um de organização e tal, né? De gerenciamento de tarefas e tal. Exatamente. Eu acho ele muito bom. E aí, assim, a gente tem, sei lá, diferentes etapas, né? Tipo, pregões, fornecedores, aí, por exemplo... responsáveis também, né? Tarefas. Aí, assim, eu consigo saber exatamente o que tem para eu fazer ali, eu faço no meu tempo
e de maneira bem direcionada. E assim, isso ganhou muita produtividade na empresa, muito. Que bacana. Você utiliza alguma ferramenta de licitação especificamente para participar aí ou não? Se quiser, não deve falar nome, só se participa ou não. Não. Hoje não. Eu fiz uma consultoria com o Bruno e aí ele falou para eu ir testando os diferentes portais que mandam licitações para a gente, já dentro do nosso ramo. Aí, assim, eu acho que eu já estou na 3ª ou 4ª empresa testando, mas eu acho que a gente deve fechar com a mesma empresa que vocês usam aí, que vocês falaram para a gente. Começa com Legal. ele. Eu já perguntei porque eu já sabia que alguém ia perguntar, entendeu? A dúvida comum, assim, pô, qual software você usa e tal. E já respondendo, basicamente está fazendo tudo na mão. E qual portal você participa hoje, o Edmundo? Quais os portais? A gente não gosta muito do Comprasnet, que a gente apanhou que nem cachorro lá no Comprasnet, sempre. Mas, assim, eu pretendo voltar para lá daqui a um tempo. A gente participa muito no BBMnet, no BLL, na Caixa e no Elicitações. São todas plataformas mais privadas, com menos gente. Mas, assim, eu pretendo voltar para o Comprasnet, ainda mais que, assim, uma das coisas que está aí na prioridade também é conseguir um robô. E tem muito robô lá no Comprasnet. Só jogar. Não, mas é bacana. Essa estratégia que o Edmundo faz é legal. Ele vai para outros portais que nem todos conhecem e nem todos estão sujeitos, interessados em pagar para poder acessar, que são portais pagos na grande maioria, né? O Licitações E, o BBMnet tem uma comissão, o BLL tem uma comissão, né? O BBMnet tem um valor que você paga, né? Mas, enfim, e vejam, galera, só para vocês entenderem, né? Que, assim, por mais que o Edmundo falou que ele não está muito voltado para o Comprasnet, olha os valores que ele tem em 6 meses. São plataformas interessantes, né? Pô, não são as maiores. Não são as maiores, mas mesmo assim movimenta muito. É a mesma pergunta, né? É a mesma analogia que a gente faz quando alguém fala assim, qual que é o melhor segmento para vender para o governo? Todos compram muito, né? Agora, eu vou vender... Hoje, quem estava na live de manhã, a gente fez uma análise lá de aquele tapete... Sanitizante. Pô, parece que não é muita coisa. Mas dentro desse subnicho você encontra milhões em contratações. Porque todos os nichos movimentam milhões. Então, é a mesma coisa do portal. Por mais que o portal não seja grande, pô, o cara conseguiu praticamente mais de 300 mil aí em resultados, né? Em licitações. É um modelo legal, pô. Dá pra comprar um carro. Dá pra comprar um cafezinho. Dá pra comprar uma moto. Dá pra comprar uma moto. Dá. Não, já dava pra ter comprado um carro aí, mas a gente tá aguardando isso. Legal. Mas só o porquê do Comprasnet é porque, assim, a gente começou, a gente não queria começar em dispensa, porque a gente via, sei lá, dispensa R$400, margem de 20% dava 80 conto. Eu ficava, velho, não vale muito, né? Não vai pagar minhas contas. E lá, todos no Comprasnet que são pregões, eles pedem atestado de capacidade técnica. Nessas outras plataformas tem oportunidades que não pediam. A gente foi nelas. Exato. Entendi. Boa dica, boa sacada. Boa sacada aí, ó. Pra quem tá pegando aí, tá começando agora, já vai anotando, galera. O Renato tá perguntando, o Edmundo, qual dica você poderia passar para encontrar bons fornecedores? Como que você faz aí a sua prospecção aí de fornecedores, neste caso? Tá, vamos lá. Que nem eu tava falando lá de quando começa na licitação, é um processo, não vai ser em um mês ali, em uma semana que você vai fazer. Eu acho que você tem que pegar toda a licitação ali e aprender um pouco com ela. E aí toda a licitação que a gente participa, isso eu aprendi na Magna também, não sabia. Que era ver a proposta e a documentação do concorrente, principalmente a proposta para ver a marca dele. E aí, achando a marca, você vai atrás da marca dele, cara. Assim, hoje a gente sabe quais são os menores preços do Brasil dentro do nosso nicho. Dentro do Brasil, eu tenho o melhor preço. Agora, assim, o nosso próximo nível é conseguir a mesma coisa dos caras grandes que é importar. E aí, assim, com isso você vê o menor preço. Vou dar um exemplo prático aqui. Todo mundo vai pegar agora. Mas o teste de Covid, a gente conseguiu um fornecedor que o custo era R$20. A gente conseguiu vender a 40. E aí a gente foi participar de um outro pregão esses dias e de um fornecedor que ganhou da gente. A gente pegou lá a proposta dele para ver e tudo mais. E o cara importava dos Estados Unidos e nos Estados Unidos, para importar, era coisa de $1, $2.
Então, o custo dele era coisa de R$ 10 e não é tributado coisas médico-hospitalares de Então importação. ele tinha um custo da metade do seu. Exatamente, porque ele importava. Então, assim, só que eu tive que ver a proposta dele, ver a composição de custos dele para pegar isso, assim. E agora a gente, tipo assim, tá entendendo qual que é o próximo nível do jogo. Mas é isso aí. Você analisar o seu concorrente é sempre muito bom. Pelo menos assim, o que é disponível, né? Tá lá a proposta, é só você parar, ter a ideia de falar, pô, deixa eu ver o cara que ganhou, por quanto ele ganhou, qual é a marca. E isso vai... Nunca ache que você está insuperável, né? Por mais que você tenha um bom preço e ganhou algumas, vai chegar uma hora que alguém vai pegar e falar, pô, o cara descobriu o caminho das pedras melhor que o meu ainda. Então, você vai lá e vê qual que é o caminho das pedras e tenta fazer melhor, tenta aprimorar o dele, talvez, né? Talvez importar, não dos Estados Unidos, mas talvez da própria China, não sei, tô dando uma ideia, tá? Não tô nem... Você, com a ideia dele, você consegue melhorar um para você também, né? Sim, sim. Essa dica que o Edmundo passou é bacana e quem está acompanhando o seminário de vendas vai estar lá na comunidade do Facebook, tá, galera? Essa aula aí, eu vou verificar se ela já está lá, se não tiver, eu vou colocar lá hoje. Uma aula de como encontrar fornecedores aí, que foi exatamente o que o Edmundo fez, tá bom? Não vamos se aprofundar muito não, porque depois essa aula vai estar lá. Para a gente finalizar o bate-papo aqui, né, já estamos bem avançado no horário, você poderia passar dicas para quem está pensando em começar a vender para o governo, dicas que às vezes você falou que você apanhou no início, coisa que a pessoa poderia já pegar a mãe, o bisu logo desde já, para não cometa os mesmos erros, né? Tá, deixa eu só entender. São dicas para as pessoas que estão dentro do curso ou pessoas que estão fora no Instagram? Tá fora. Tá fora. O cara descobriu licitação agora, fala, eu quero começar a vender para o governo. Uma dica para esse cara não quebrar a cara. Para ele não cometer o mesmo erro que talvez você tenha cometido, que você falou, pô, se eu tivesse feito isso, talvez encurtar o caminho dele em alguma coisa. Ajuda ele em alguma coisa aí. Contribui um pouquinho para quem está começando. Cola na galera que sabe, assim, porque qualquer dúvida, e vão surgir muitas dúvidas no dia a dia, você vai ter algum especialista ali, ou algum colega, alguém para tirar essa dúvida. Eu acho que, assim, é o principal, você juntar nas pessoas ali que já estão tendo resultado. Provavelmente, assim, eu, antes de começar, eu não conhecia ninguém que mexia com licitações. Já ouvia falar de pessoas que provavelmente eles não iriam querer conversar comigo. Então, assim, comprar um curso facilita muito você conversar com as pessoas. E, assim, a minha dica é realmente juntar com as pessoas que já fazem isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, agora que me deu curiosidade, né? A comunidade do Telegram dos alunos tem te ajudado? Cara, tem muito. Quando eu estava no começo, eu tinha muita dúvida e perguntava muito para as pessoas por lá. E sempre respondiam de bom grado, sempre o Bruno sempre respondia. E aí ajudava bastante. Hoje eu tenho dúvidas um pouco mais pontuais que eu pergunto no outro grupo lá, que é da galera que já fez acho que mais de 100 mil em atas. E também ajuda bastante, assim. Então, assim, ter alguém ali que já passou pelo processo, ele não vai assim, resolver o seu problema, mas ele vai falar, cara, isso é normal, acontece, ou senão ele vai falar o que ele fez. Faz isso, faz aquilo, ele te dá um norte, né? Exatamente. Isso é muito importante, assim, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo aqui de um problema meio grande que a gente teve, que a gente ganhou uma ata de um produto, suponhamos que ele custava 10, ele passou a custar 20. E aí não tinha condições. E aí eu pedi ajuda lá no grupo, o Douglas me ajudou e eu consegui não fornecer esse produto. Ia ter um prejuízo grande se eu fornecesse. Então, assim, é muito importante esse networking. Você estar em comunidade realmente facilita bastante, né? Não só para vender para o governo, mas em qualquer coisa. Você tem para quem perguntar, cara, é algo que quem já passou por uma situação dessa. Exato. Quem já passou por isso sabe que, velho, você ter uma dúvida e não saber a quem recorrer é complicado. Até hoje mesmo, às vezes, a gente passa isso aqui. Dúvidas não de licitação, mas de empresa como um todo. A gente também estamos aprendendo, né? A gente aqui está aprendendo tudo zero. A gente tem empresa há 4 anos, né? E tem coisas que nunca aconteceram na nossa empresa. Por exemplo, agora a gente está tendo que montar meio que uma espécie de RH aqui. Como que eu monto esse troço? Eu não sei, cara. Eu não sei como que... Então, assim, tem coisas que você não... É só a vivência mesmo, a experiência ali.
E quando você tem a quem perguntar, puta, facilita demais. Não, Bacana. não se engane, galera. Assim, é sempre interessante você ter o apoio de alguém que tem uma visão maior do quadro, né? Você está no ponto de alguém que tem uma visão maior, que já passou por aquilo. E não necessariamente, por exemplo, a Magna é essa empresa. A Magna pode ser pro Edmundo na área de licitações. Mas eu tenho certeza que se fosse na área de medicina, a pessoa quem tem uma visão para trás era o Edmundo. Eu falava, Edmundo, não tira uma dúvida aqui, ó. Tô com uma dor aqui, cara, o que pode ser? Em vários segmentos, cada um tem a sua vivência, né? Então a gente tem aqui agora, tá correndo atrás justamente na área do RH, tem a nossa empresa aqui, uma empresa que está por trás, que ajuda a gente em outros segmentos. E imagino que deve ser aí também, a sua mãe já tem empresa, ela tem algumas. Todo mundo busca essa pessoa que tem uma vivência em determinado segmento, né? Isso faz parte. Estar em comunidade é justamente isso, né? Só de você ter uma pessoa para mandar mensagem, já, às vezes é muito salvador. Tem um ditado que fala que mais importante do que você saber a resposta correta é saber para quem perguntar, né? Porque você não vai saber de tudo, mas você sabe para quem perguntar, você consegue a resposta mais rápido. Conhecer. Pois é. Legal, bacana. Cara, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu queria que você falasse, se possível, você deu uma dica, Edmundo, algum ponto que o cara tem que se atentar para ele não errar, né? Você deu uma dica, busca estar em comunidade. Eu acredito que a dica foi essa, né? Busca estar em comunidade. Agora, uma coisa para ele se atentar, ó. Cuidado com isso que pode dar problema. Cuidado, sei lá, com dispensa, cuidado com maus fornecedores, cuidado com, sei lá, documentação, cuidado com tributação, cuidado com o quê? O que o cara, é bom ele se atentar para não correr o risco de fazer alguma coisa errada. Cara, tá. Assim, tá, vou falar uma coisa que para as pessoas terem cuidado, assim, hoje em dia eu tenho um cuidado nessa parte, cuidado na parte jurídica das licitações, porque o processo licitatório é um processo de responsabilidade. Se você está participando lá, você está fazendo várias declarações naquele pregão de que você vai ter a capacidade de fornecer, de que você declara 1 milhão de coisas. Então, assim, tenha muito cuidado na parte jurídica também. E, às vezes, você pagar alguma consultoria jurídica compensa, porque vão surgir dúvidas, podem surgir problemas no caminho. Então, assim, toma muito cuidado com todas as declarações que você for fazer e todos os pregões que você for participar, porque pode dar algum problema se você não tomar as precauções. Pô, que bom que você falou isso. Eu agradeço. Pô, você não sabe como eu estou feliz de ouvir isso, porque é um ponto que o pessoal geralmente fala, não, pregão eletrônico. A responsabilidade é igual, pô. É um certificado digital, você fala em nome da empresa. Não ache que é igual você comentar no Facebook xingando alguém. Se fizer alguma coisa errada lá, a sua empresa vai ser responsabilizada igualzinho, né? Vai. Então, muito cuidado com isso, galera. Que bom que o Edmundo tocou. É bom ter uma visão de fora, que às vezes nós mesmos não lembramos, é tão corriqueiro pra gente que a gente não fala esses detalhes. E para quem tá uma visão de fora, uma visão de outra pessoa, é bom que acaba sempre ressaltando essas coisas que também são muito importantes. Mas obrigado, Edmundo. Valeu pelo bate-papo aí, cara, por ter aceitado o nosso convite. 1 hora do seu dia aí, o dia que você se formar em medicina, se especialize em telemedicina, que eu vou me consultar com você à distância. Já fica a dica aqui, ó, medicina do futuro aí. Mas valeu demais, cara. Obrigado mesmo. E, cara, precisando dar um toque ali, né? Sempre que dá, a gente está ali no pessoal para atender a galera, nem sempre é possível, mas a comunidade, ela tá ali para isso, né? Mandou na comunidade, tem o Bruno Andrade aí também, que é parceiro nosso aqui, faz parte da nossa equipe, ajuda bastante também. E fora aqueles monte de monstros lá que mandam muito bem de licitação, né? Então pode mandar na comunidade que a galera sempre está lá disponível para responder as dúvidas. E daqui a pouco, né, dia 1º de fevereiro, tem a nova turma aí, a gente já volta com as aulas toda segunda-feira. Parece lá que eu sei que você está sempre com a gente nas aulas de segunda também. Sua presença é sempre bem-vinda aí, beleza? Demorou, Bruno. Valeu, Sérgio. Edmundo, pô, obrigado, cara. Eu só me despedir aqui. Eu não te conhecia pessoalmente, né? Eu tinha conversado com você no Telegram, acho que no WhatsApp a gente vai conversar, mas nunca tinha conversado contigo pessoalmente aí. Bacana, cara, se conhecer um pouco mais da sua história. Pra gente aqui, até para alguns alunos, não dá pra gente conhecer todos, conhecer um pouco da história, do trajeto, e é bacana a gente conhecer um pouco mais. Obrigado por ter se disposto a ficar quase 1 hora com a gente. Não só contando a sua história, dando dica para quem está começando também no mercado. A gente sempre fala na comunidade lá, a gente se baseia sempre em 3 pilares, né?
crescimento, contribuição, integridade e hoje você contribuiu com a contribuição, né? Você fez a contribuição para quem está chegando agora, isso ajuda bastante e tudo de maneira íntegra também. Obrigadão aí, de coração, se precisar de alguma coisa, sabe que a gente está lá na comunidade. Você falou que tinha umas dúvidas para tirar com a gente, né? Pode mandar. Tá. Ô Serra, você já começou a empresa de licitações? Cara, eu não tive tempo para rodar ela, você acredita? Eu estou contando fornecedores de alguns segmentos, mas eu não tive tempo para rodar porque o Bruno vai sair de férias e aí a gente contratou esse pessoal aqui agora, então a gente falou, pera, vamos primeiro organizar isso aqui, aí a gente vai começar a rodar lá, porque ela não estava no Tanto pelo Simples. Ela deu pau ano passado e ainda não arrumou. Ela caiu no lucro presumido e aí a gente falou com a contadora esse ano para mudar, ela está migrando, então por isso que a gente está prospectando fornecedores. Mas pode mandar dúvidas se eu souber. Cara, eu não sei se seria... Não sei se vocês sabem responder essa, porque é tipo assim, é o que eu penso entre aspas, do próximo nível, sei lá, para chegar em 7, 8 dígitos com licitação, que seria como as pessoas fazem essa importação, se eles importam, mantêm em estoque um galpão logístico aqui no Brasil, para ir participar dos pregões, fornecer para o governo, ou se eles, tipo assim, esperam ganhar a ata para ir importar e depois entregar para o governo. Se vocês já têm algum cliente assim, como que funcionaria esse operacional dele? Eu vou te falar de quem eu conheço. Quem eu conheço que importa primeiro e depois, com o produto estocado, vende. Ele corre um certo risco de ficar com a mercadoria encalhada, digamos assim. Só que ele faz uma análise antes. Inclusive de quanto está o dólar e se tem previsão daquele produto crescer ou não, né? Então, assim, análise, por exemplo, a pergunta que eu te falei hoje. Você acha que vale a pena importar no preço que está hoje? Dá para você importando hoje, vender daqui a um ano por o preço que você vai pagar hoje? Ou você acha que vale a pena esperar? Talvez quem importou há um ano atrás está vendendo com uma margem boa agora. Será que se você importar agora vai vender bem daqui a um ano? É uma análise, tem que ter uma noção de economia. É por isso que eu gosto muito de economia, que você faz essa previsão, claro, você pode errar na previsão, mas quanto mais conhecimento, mais preciso fica a sua análise, né? Então, quem eu conheço, primeiro importa para depois vender. Mesmo porque a maioria dos produtos, né? Quem eu conheço que importa, não importa produtos que naturalmente são importados, não que naturalmente são importados, mas que todo mundo vende importado. Tem empresas que importam, mas que tem produção nacional. Então, o prazo de entrega geralmente não daria tempo para ele esperar vir a contratação para importar. Não daria tempo. Então, a maioria que eu conheço, as duas pessoas que eu conheço que importam, ela traz primeiro. A gente já teve alguns clientes aqui, um deles importa, com certeza absoluta, acredito que você esteja falando dele, e o outro são pessoas que estavam estudando o processo de importar e tudo mais, né? Basicamente, você tem que importar antes, com certeza, porque o prazo da licitação ele não te permite, né, importação. Às vezes você pode dar o azar de demorar aí 60, 90 dias para chegar. E os prazos de licitação é tudo menor do que 30, né? 30 é o máximo, mas geralmente é menor. Então, assim, com certeza absoluta importa antes. Aí tem que essas pessoas que importam, estudam importar, é uma galera que já conhece o seu fluxo de saída daquele produto, ele já sabe que ele não vai ficar com a carga encalhada, que ele vai vender de alguma maneira, entendeu? Eu não sugiro que você faça isso agora, claro, porque você está começando ainda, e eu sugiro que você faça isso quando? Quando você tiver um bom número de, principalmente, ata SRP. Porque aí, quando você tiver aquela boladona de um monte de ata, tudo dos mesmos produtos, aí eu acho que vale a pena você começar a importar, pensar em importar. Mas eu acho que o seu pensamento está certinho. Tem que já pensar realmente no 7, o próximo passo, né? Mas tem que importar antes porque demora, cara. Então, assim, a minha esposa, ela trabalha com importação, né? E o tal do sinal amarelo, vermelho lá, às vezes bate lá e o bagulho fica encalhado. Então, assim, às vezes demora e o órgão público ele não vai querer saber se deu sinal amarelo ou vermelho, ele vai querer o material entregue. Então, assim, isso com certeza absoluta. Só que eu acho que ainda não está no momento, tá? Porque você ainda não tem um volume de ata, né? De ata. Eu acho que você tem que... Para quê? Para que você não corra o risco de depois não conseguir ganhar a licitação. Entendeu? Então, acho que você tem que primeiro fazer um bom volume de ata. Bom volume seria o quê? 1 milhão, 2 milhões em ata. Acho que está bem na ideia para já começar a importar. Porque aí você vai ter um capital bacana e outra. Você vai ter que pensar
no estoque disso daí, onde você vai guardar e tudo mais. Analisa comigo, Edmundo. Se você conseguir ganhar 2 milhões em atas com o preço de comprando aqui no Brasil, o dia que você importar, quando sair aquele pedido, sua margem fica ainda maior. Mas mesmo se não chegar a tempo, você tem de onde comprar daqui e entregar, né? Claro, existem importações que são mais rápidas, mas aí você perde toda a vantajosidade do preço, né? Se eu importar por avião, chega rápido, mas aí o custo é muito alto, né? Uma importação que vale a pena, eu acho que tem que ter esse prazo que o Bruno falou aí e às vezes trava mesmo, né? Então, o conselho que eu acho que o Bruno falou, eu também concordo, espera ter um volume maior de ata e aí você consegue importar já tendo quase que uma certeza que vai sair. Você vai começar, inclusive, a ter uma base de quanto de cada ata que pede. Ah, nesse produto, 50% da ata é certeza que pede, sempre pede. Ah, esse produto aqui, apesar de se licitar muito, a saída é um pouco menor. Mas você vai começar a ter uma vivência melhor das licitações. Aí fica mais fácil para você ter mais certeza para importar. Essa galera também conhece muito o cliente, né? Sabe quanto que pede, qual a sazonalidade, quando pede. Então, assim, eu acho que uma vivência boa antes, participando de licitação, é mais seguro, por menos que a sua margem seja menor, eu acho que é melhor do que correr um risco a mais sem conhecer muito bem o cliente. Então, eu esperaria aí, participe um ano e meio de licitação, depois que você tiver uma cartela de clientes mesmo, aquele órgão que você sempre vende, você já sabe o que ele vai pedir, aí eu acho que vale a pena. E só registrando, né, essa nossa análise aqui é de uma pessoa que não está na prática fazendo isso, né? A gente está olhando com base em experiências que a gente já viveu com os nossos clientes aqui. A gente está olhando na tela de alguém lá atrás. Igual Exato, você. exato. Tem um cara que conhece lá atrás, que é o meu cara que pegou. É a mesma coisa. Na Exato. área de importação. Então, assim, é um assunto que realmente a gente mesmo não faz aqui. Então, não somos a melhor pessoa a perguntar. Mas a gente trabalha com pessoas que fazem, então a gente pega como de orelhada ali, você acaba pegando a manha. Agora, o Renison, ele é um aluno do Mestres, dá uma chamada nele lá no privado, ele fez até curso de importação, porque ele estava pensando em importar para licitação. É uma pessoa que só trabalha com licitação, não faz mais nada, e ele já tinha até feito o curso disso daí. Então, ele com certeza vai saber dizer muito melhor que a gente. Mas acho que não vai sair muito disso daqui também não, tá? Mais ou menos nessa pegada. Importação é isso. E se conhecer alguém que trabalha com desembaraço alfandegário aí, também troca uma ideia, sempre bom. Para ver o tempo que essa carga vai chegar para você. Ele vai te falar o que você tem que se atentar, igual você falou. A mesma coisa que a gente perguntou, o que você tem que se atentar? A parte jurídica. Ele vai te falar, se atente a isso que pode dar problema. Ele vai te dar, no segmento dele, ali na área dele, o que você vai ter que se atentar. Beleza? Tranquilo. Edmundo, cara, acho que é isso. Obrigadão aí, de coração. Já falei. Tem mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí? Quiser perguntar mais alguma coisa? Não. Ainda tô, assim, eu não lembro se foi em novembro a call que eu tive com o Bruno, mas, assim, ele deu... Dezembro. Foi dezembro? Mês passado, né? Até hoje eu não consegui implementar 50% das coisas que ele falou, que eram muitas, assim, e, assim, todas de muito valor, assim, só que não tem como colocar tudo na empresa de uma vez, mas, assim, tá implementando tudo aos poucos e Exato. crescendo aos pouquinhos também. O importante é cada dia você tá dando um passinho a mais e tá válido, né? Não estando parado é o que importa. As coisas, a gente tem mentoria aqui que a gente paga, a gente também tem os nossos mentores. E não consegue implementar tudo também de uma hora para outra. A gente anota 30 mil coisas e vai fazendo aos pouquinhos. Né? Tudo bem, tá tudo bem. O importante é não estar parado. Estando caminhando é o que importa. Show. Só uma última dúvida. Ano passado, acho que eu estava falando para vocês que a gente ganhou bastante em outubro e novembro. E aí, em dezembro, a gente colocou o pé no freio por ficar com medo de capital. A gente não sabia como era a questão da ordem de fornecimentos e tudo mais. Então, minha dúvida é como está o Antecipa Gov? Porque eu dependo... O Antecipa Gov, ele ainda não saiu, né? Ele está parado ainda. A última notícia que se tem é que eles estão credenciando os bancos. Existem alguns bancos credenciados, mas você entra lá no portal do Comprasnet, eu li isso daí semana passada, porque eu estou até para retomar esse assunto, né? E não está funcionando ainda. Não sai mais nada de novo, né? Nada de novo. Então, assim, ainda está parado, mas, cara, eu acho que a previsão era para janeiro.
tá? A previsão acho que era para dia 25, se eu não me engano, dia 25 de janeiro. Vulgo hoje. Estar funfando. Mas assim, eu acho que não vai ser, não vai estar. É igual aquela construtora que promete entregar o apartamento lá e demora 6 meses para entregar. Mas eu acho que não vai estar esse mês ainda. Mas sai esse ano. Mas sai no primeiro trimestre, eu acho. Quase certeza. E outra dúvida. É só no Comprasnet? Porque eu não trabalho lá hoje. Não. O Antecipagov, ele é para contratações de modo geral. É basicamente você usar o contrato que você tem, o Bruno me corrige, ele está até mais por dentro que eu, mas é você usar o vínculo que você tem com o órgão público como garantia para antecipar algum crédito. Inicialmente, contratos federais, tá? Estadual e municipal ainda não está valendo. Mas, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, são órgãos federais que não estão no Comprasnet. Eles não vão poder também. Tá? Contratos com essas instituições. Correio também, não licita no Comprasnet, mas é um órgão federal. Vai valer o contrato com o Correio também. Então, tudo que for órgão federal, tá válido, a princípio. Entendi. Legal. Bem legal. Tá bom? A autarquia, aquele monte de coisa que os advogados gostam de ouvir lá. Como que é? Tem uns termos técnicos lá, cara, mas em suma é isso. Órgãos federais, na maioria vai estar tudo válido. Estadual e municipal ainda não. Aí vai ser numa coisa futura. Vai ser, esse Antecipagov vai ser um piloto, né? Vai ser um piloto para na próxima eles ir melhorando. Entendi. Legal. Bom pra galera que tá iniciando. Show de bola. Valeu, Serra. Valeu, Bruno. Um abraço, cara. Abraço aí pra você. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Boa sorte aí. Qualquer coisa não toque pra gente. Um abraço. Demorou. Valeu.